de volta com o nosso programa Eclésia de hoje, falando sobre a história do dogma da Imaculada Conceição. Dia 8 de dezembro é dia da Imaculada Conceição de Maria, né? Um dos 4 dogmas marianos. O Padre Guido já vai lembrar agora quais são esses 4 dogmas. Lembrando, hein? Liga aqui pra gente, no final do programa sortearemos um DVD do ofício da Imaculada Conceição, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. O DVD está muito legal, foi produzido pela nossa equipe aqui da Rede Século XXI. Você pode adquirir esse DVD para dar de presente, ou você liga, deixando o seu nome para participar do sorteio. Aproveita, faça perguntas, comentários. No final do programa sortearemos para todo mundo que ligar para a gente. Padre Guido, vamos, antes da gente explicar e contar um pouco sobre a história do dogma da Imaculada Conceição, Sim. Lembra para a gente, por gentileza, quais são os 4 dogmas marianos? Bom, não é difícil. Prezados amigos, no decorrer da história, a Igreja definiu 4 grandes verdades de fé a respeito de Nossa Senhora. Maria, Mãe de Deus, língua grega Theotokos, Certo. foi no ano 431 no Concílio de Éfeso. O primeiro deles. Exato. Depois, no ano 639, o Concílio de Latrano, ou conhecido mais como Concílio Romano, definiu o segundo dogma de fé a respeito de Maria. Maria sempre virgem, isto é, o nascimento de Jesus não afetou a virgindade de Maria, nem antes, nem durante e nem após o parto. Certo. E Maria não teve outros filhos também. A terceira grande verdade de fé que falaremos hoje é exatamente o tema da Imaculada Conceição. Foi o saudoso Papa Pio IX, no ano 1854, que declarou e anunciou para o mundo inteiro esta grande verdade de fé. Isto é, Maria foi concebida sem a mancha do pecado original, veio ao mundo e nunca pecou. Isso pelo fato, privilégio especial, porque no corpo de Maria se formaria mais tarde o corpo de Jesus. Certo. E a quarta grande verdade de fé foi proclamada no dia 1º de novembro do ano 1950, que era a solenidade de todos os santos, pelo saudoso Papa Pio XII, a gloriosa Assunção de Maria em corpo e alma para a glória celeste. Muito bem, então lembrando, primeiro dogma, Mãe de Deus, Theotokos. Segundo, a virgindade perpétua de Maria. Terceiro, justamente o dogma da Imaculada Conceição, que é o tema de hoje. E o último, a Assunção de Nossa Senhora aos céus de corpo e alma. Então, os 4 dogmas marianos. A revelação divina se encerrou com a morte do último apóstolo, a gente sempre lembra isso aqui. Tudo que precisaria ser revelado por Deus, da morte do último apóstolo, que foi São João, por volta do ano 100, né, para trás aconteceu toda a revelação. Depois disso não tem mais nada de novo a ser revelado. Mas a Igreja sempre destaca um ou mais pontos dessa mesma revelação no decorrer desses séculos, para dar mais ênfase, para explicar melhor, mas não é nada novo. A Igreja não inventa, não constrói nada novo. Ela apenas recebeu de Deus essa revelação, na qual a Igreja é a guardiã dessa revelação. Isso é verdade. E não podemos esquecer, nesta altura, a mesma expressão de Jesus, que a vinda do Divino Espírito Santo estaria estimulando o conhecimento de muitas outras verdades. Muito bem, Padre Guido, muito bem lembrado. Para dizer o quê? Que a proclamação do dogma da Imaculada Conceição só aconteceu no ano 1854, como o Padre Guido acabou de dizer, que foi o Papa Pio IX, né, no dia 8 de dezembro de 1854, que de uma vez por todas estabeleceu essa verdade. Dogma é uma verdade de fé, deixou bem claro essa verdade. Agora, Padre Guido, é o tema do nosso programa de hoje. Como é que começou essa história? Desde quando as pessoas pensam nessa ideia de que Nossa Senhora foi concebida sem o pecado original? Olha, em primeiro lugar, digamos, desde sempre, porque a figura de Maria, mãe de Jesus, se tornou muito conhecida e motivo até de muito estudo. Olha, gente, na igreja primitiva, já notamos, por exemplo, o mesmo evangelista São João, autor do livro do Apocalipse, que define Nossa Senhora como mulher vestida de sol. A famosa Apocalipse 12, né, Padre? Exato. Temos o Hipólito, do terceiro século, que fala de Maria como uma madeira incorruptível.
E, sobretudo, temos Theotecnos, um bispo do século VI, Certo. que fala de Nossa Senhora como feita de barro puro e imaculado. Aí já tem uma ideia do que viria a ser depois, né, o dogma da Imaculada Conceição. Exato. Esse Theotecnos, que é bispo de Cesareia, lá do século VI, como o senhor Sim. falou, talvez aqui seja a primeira vez que a gente faz a associação da palavra Imaculada com a própria Virgem Maria, Padre Guido. Sim, porque seria o caso de abrir até uma bela página inicial mesmo para o nosso estudo de Jó, né, o primeiro dos 7 livros sapienciais, quando no capítulo 41, me parece, ele faz uma pergunta: pode o puro vir do impuro? E responde ele mesmo com uma palavra: jamais. Isto é, quando se fala da pessoa de Jesus que se encarna, é espontâneo, né, pensar de que maneira, quem foi esta mulher que recebeu, né, o corpo de Cristo dentro de si. É uma mulher comum, pecadora como as demais? Ou houve alguma coisa diferente que Deus reservou para ela como um verdadeiro privilégio, tendo em vista esta missão? Aliás, por falar em passagem bíblica, Padre Guido, a própria saudação do anjo, né? Oh. Já começa por esse lado, então, a base bíblica, seja de Lucas e também em Gênesis. Conta pra Sim, gente. exato. Primeiro Gênesis, o primeiro livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, há uma expressão de Deus que condena o demônio nas aparências de uma cobra, da serpente, porém inimizade entre você e a mulher, e a descendência da mulher irá pisar na tua cabeça. Isto é, Deus já fala oficialmente que o poder do inimigo, do demônio, é limitado e será definitivamente vencido. Quando nós abrimos no Novo Testamento o Evangelho de Lucas, que fala da presença, da visita do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora, sabemos, no primeiro capítulo de Lucas, versículo 28, o arcanjo Gabriel cumprimenta Nossa Senhora com aquela frase em língua aramaica, em português, Ave Maria cheia de graça. Isto é, esta frase cheia de graça, diácono Érico, foi, juntamente com a expressão do livro do Gênesis, foi o ponto de partida para o magistério da Igreja chegar um dia a definir esta grande verdade da Imaculada Conceição. Pois o anjo não disse você, Maria, tem muita graça. Ele disse você é cheia de graça, cheia né? De graça. Toda cheia de graça. Interessante. Agora, um embasamento bíblico na história da Igreja, claro que sempre dá pontapé inicial para muitas discussões teológicas. Então, desde sempre na patrística, como o senhor já deu alguns exemplos, grandes santos da Igreja primitiva, Santo Efrem escreveu poemas belíssimos sobre a Virgem Maria, na qual essa ideia da Imaculada Conceição estava presente. Tudo vindo muito bem, né? Por exemplo, outros detalhes que o Padre Guido podia comentar para a gente. O imperador Leão VI, né, já tinha instituído uma festa sobre isso, muito antes do dogma ainda, para a gente dizer só como a coisa foi percorrendo o tempo, né? O que esse imperador proclamou, Ele Padre Guido? estendeu a todo o Oriente, diácono Érico, a festa da Imaculada, e já estamos no século X, né? Olha só, mesmo sem nenhuma proclamação oficial da parte do magistério da Igreja. E além disso, por exemplo, a Santa Isabel do Portugal, no ano 1320, teve a honra de construir a primeira capela em honra de Nossa Senhora Imaculada. 1320. 1320. Interessante. E depois temos um evento extraordinário, o famoso Concílio de Trento, que reuniu os bispos do mundo inteiro no século XVI, quando soprava, na verdade, muitos ventos contrários à Igreja, com o nascimento de algumas religiões, luteranismo, calvinismo, anglicanismo e outras. E o Concílio de Trento, que durou 18 anos, não incluiu
o pecado original em Maria. Quer dizer, em outras palavras, não incluindo, acaba afirmando a Imaculada Conceição. Exato. Exatamente. E também temos o Papa Clemente XIII, que no ano 1764, gente, ele concedeu a indulgência para os fiéis que fizessem uma novena à Imaculada Conceição. Podemos notar, digamos assim, um aumento de interesse da parte da Igreja, mesmo não tendo ainda definido como verdade de fé. Muito bem. Bom, tem uma imagem, pedi para o nosso diretor colocar, de Nossa Senhora Imaculada Conceição, que depois, essa aí, tá aí, que é a maneira mais conhecida. Aliás, é a capa do DVD que nós estamos sorteando hoje, né? O ofício da Imaculada Conceição. Ficou conhecido no mundo todo, praticamente, esse tipo de imagem relacionada à Imaculada Conceição. Como o Padre Guido já explicou, teve uma lógica crescente aí nesse tipo de debate, né? Diferente do título de Nossa Senhora da Conceição. Esse é mais antigo, esse tem muito mais tempo ainda, nem dúvida, porque o título relacionado a Nossa Senhora da Conceição diz respeito também à gravidez da Virgem Maria, né? Esse não teve discussões e nem polêmicas. Agora, nessa lógica toda que o Padre Guido estava explicando, seja na patrística, seja alguns santos, seja mesmo algumas regiões que começou a ter a festa dedicada à Imaculada Conceição antes ainda da proclamação do dogma, ou como aconteceu com o Papa Clemente VIII, 1764, concedeu a indulgência plenária à novena Imaculada, tudo antes ainda do dogma da Imaculada Conceição. A gente vai falar na sequência ainda, né, o dogma propriamente proclamado. Mas, a partir do período conhecido como escolástica, né, nós sempre temos pelo menos duas grandes divisões, né, no pensamento católico, até basicamente o século XIV e XV. Os primeiros séculos, conhecido como patrística, que vem de pais da Igreja, né? E a partir do século XII e XIII, o período conhecido como escolástica. Foi justamente nesse período da escolástica onde começou a nascer as universidades, né? Começaram então a despontar esse tipo de universidade que a Igreja, inclusive, ajudou a criar. As primeiras universidades foram criadas pela Igreja, as mais importantes, as sociedades mais antigas do mundo, Paris, Coimbra e tantas outras, foi a Igreja que criou ou ajudou, na sequência, a manter essas universidades de pé. Nesse período das universidades, da criação, começou a haver, né, no debate teológico da época, uma nova proposta, uma certa dúvida, né, Padre Guido, colocando em xeque essa história da Imaculada Conceição. Conta pra gente, Padre Guido, essa crise da escolástica, o que esses pensadores começaram a pensar que tinha algum problema nessa história da Imaculada Conceição? Exato. Em primeiro lugar, colocamos um grande defensor, né, grande devoto, inclusive, de Nossa Senhora, que não poupou energias e nem mediu esforços para estudar este tema. Falamos logo de São Tomás de Aquino. Certo. São Tomás de Aquino, ele pertencia à ordem dos dominicanos e autor da Summa Teológica. Ele quis enfrentar este tema, não vamos falar a palavra problema, certo, mas um tema. Mas como é que se explica a respeito de Nossa Senhora? O princípio de estudo dele era baseado no valor universal da redenção. Isto é, a vinda do Filho de Deus que aceita uma natureza humana para consertar, digamos assim, o caminho errado da humanidade, para redimir, era universal. Certo. A redenção era universal. Aliás, desculpa interromper o senhor, pode ficar bem claro, Padre Guido. A redenção universal de Nosso Senhor Jesus Cristo é um dogma de fé. É um dogma de fé. Tá. Quanto a isso, ninguém duvida. Só que ele começava a pensar, mas se Nossa Senhora fosse concebida sem pecado original, significa que a redenção não era universal, porque Maria não teria recebido o fruto desta redenção. Então, no começo, inclusive na sua juventude, Tomás de Aquino chegou a afirmar que Nossa Senhora não tinha sido concebida sem pecado. Foi num segundo momento, após um muito profundo estudo, que ele chegou e mudou de ideia, digamos assim, e apresentou na Summa Teológica
exatamente não aquele que era um simples parecer, Certo. mas que depois foi também motivo de estudo que resultou na definição do dogma da Imaculada. Cito a frase determinante que modificou todo o seu pensamento. Veja bem o que ele escreveu. Em língua latina, ele escrevia tudo em língua latina, Imagina 20 volumes da Summa Teologica, tudo em latino, Ipsa enim purissima fuit, et quantum ad culpam, quia ipsa virgo, nec originale, nec mortale, nec veniale peccatum incurrit. Isto é, Maria é puríssima, também quanto a culpa, pois nunca incorreu em nenhum pecado, nem original, nem mortal e nem venial. Padre Guido, essa conclusão que São Tomás de Aquino chegou já foi numa idade mais madura, né? Sim, exato. Foi uma segunda época do estudo que ele fez. Certo. Ele chegou a dizer, gente, deve ter acontecido algo porque é impossível que Jesus, puríssimo e santíssimo, se formasse no corpo de uma pessoa pecadora, limitada até na graça. Só que, exatamente, São Tomás de Aquino conhecia muito melhor do que nós a Bíblia Sagrada, Diácono Eric, né? E ele meditou muito a expressão do Gênesis, como também de Lucas. Certo. Aquela frase, aquela saudação do arcanjo Gabriel, cheia de graça, perturbou, digamos assim, né, a inteligência de Tomás de Aquino, que chegou exatamente a dizer, olha, Maria não conheceu de jeito nenhum, nenhuma forma de pecado. Muito bem. Só agradecendo aqui rapidinho o Walter Adame Filho, daqui de Campinas, pertinho da gente, que acabou de se tornar sócio aqui conosco. Muitíssimo obrigado, viu, Walter? Se não tivesse pessoas como você, Walter, entendendo aqui a nossa missão, não seria possível o programa Eclésia continuar a ser exibido, né? O programa Eclésia, como todos os outros aqui da casa, só é possível a gente levar essa evangelização para todos os lares do Brasil, porque temos nossos queridos sócios para patrocinar, né, o nosso trabalho aqui. Então a gente agradece o Walter e todos os outros sócios, lembrando que os telefones sempre estão à disposição no nosso vídeo, para que você ligue para cá e se torne sócio conosco também. Agradecer muitas outras participações aqui também, o Benedito Lourenço de Faria, Maria Cruz Pimentel de Nova Odessa, Alexandre Ranzan Neto de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Diva Trevisan Testolini de Bandeirantes, Santa Catarina, Karen Terezinha Gomes de Leme, São Paulo. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Esses nomes, todo mundo, né? Já vamos colocar na nossa urna para sortear um DVD do Ofício da Imaculada Conceição. Você pode ir ligando enquanto a gente conversa, deixando o seu nome para o sorteio, comentando, fazendo perguntas. Já sortearemos no final do próximo bloco esse DVD. Bom, recapitulando aqui, para ficar bem claro, né? A igreja toda, desde o início, sempre trabalhou com essa possibilidade de Nossa Senhora ter sido concebida sem o pecado original, diferente de todos os outros homens, por uma graça especial, ser preservada do pecado original, né? Só que o dogma só foi proclamado no ano de 1854. Né? Então nós temos muitas especulações, opiniões, debates teológicos antes da igreja oficialmente proclamar essa verdade de fé. A gente não tem que ter medo da palavra dogma, viu? É um pouco pejorativo, algumas pessoas dizem em algumas ocasiões. Tem uma determinada religião, não gosto porque é cheio de dogmas, ou gosto daquela religião porque não tem dogmas. Dogma é verdade de fé. Toda religião tem alguma verdade de fé. Não tem jeito, né? Dogma é uma verdade de fé. Essa verdade de fé relacionada à Imaculada Conceição foi proclamada no ano de 1854. Acontece que no período da escolástica, a partir do século XII e XIII especialmente, esse tipo de discussão que o Padre Guido já explicou para a gente, só estou recapitulando aqui, né? Olha, se Jesus Cristo veio redimir toda a humanidade, a redenção de Jesus Cristo é universal, como é que pode alguém que veio antes de Jesus Cristo ter sido concebido sem o pecado original? Está errado, porque ainda não tinha acontecido a redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa era a dificuldade que, inclusive, o próprio Tomás de Aquino, o grande, o maior teólogo da igreja, Tomás de Aquino, fez esse tipo de consideração. Acontece que, para aliviar um pouco essa tensão, teve uma colaboração importante de um grande beato da igreja, que a gente vai dedicar a partir de agora, então, para falar sobre isso. Só que o Padre Guido não diz agora ainda o que ele disse sobre a Nossa Senhora. Espera aí, deixa para depois, né? Vamos conhecer só quem é um pouquinho a figura dele. Sim. Né? Que ele fez uma colaboração específica
para que depois pudesse avançar na igreja a continuação dessa discussão até chegar a ser o dogma proclamado. Estou falando do beato Duns Scoto. O nome dele é João Duns Scoto, né? Nascido na Escócia, né? Um grande santo. Ele nasceu mais ou menos na época que São Tomás de Aquino já estava velhinho, quase falecendo, né? Ou seja, ele é um pouquinho depois de São Tomás de Aquino. Quem foi Duns Scoto, para começar? Olha, tem uma foto, inclusive, dele aí, ó, de Duns Scoto, rezando para a Virgem Imaculada Conceição, que está ali, que nós vamos já entender como ele colaborou para isso. Mas só para entender um pouquinho, Padre Guido, em poucas palavras, quem foi Duns Scoto? Era um franciscano, certo? Uma pessoa muito dedicada aos estudos também de Nossa Senhora, seguindo aquele que era o carisma ditado por São Francisco de Assis. Um homem que frequentou também nas faculdades, e mais do que uma, Paris, Oxford também, etc., e que foi um verdadeiro apóstolo de Nossa Senhora. Duns Scoto, minha gente, segue o carisma e a filosofia tipicamente franciscana, Certo. baseada nas palavras de Francisco, em língua latina, pax et bonum, isto é, paz e o bem, fazer sempre o bem. E ele coloca como sumo bem, é claro, é Deus. E Deus, na filosofia e na teologia de Duns Scoto, cria como expressão do bem a pessoa humana, a sua imagem e semelhança. Certo. E ele chega logo a dizer uma frase, gente, muito profunda. Ao passo que, como todos nós conhecemos, Deus enviou o seu Filho no mundo para resgatar a pessoa humana do erro e do pecado, isso teria acontecido mesmo sem o erro da pessoa humana, mas como uma expressão de Deus que completaria, enviando o seu Filho no mundo, a obra da criação. Quer dizer, Duns Scoto então afirma que mesmo se o homem não tivesse pecado, Sim. Jesus teria sido Teria chegado aqui encarnado aqui na Terra da mesma maneira. Perfeito. E acrescenta mais ainda, minha gente, ao passo que os nossos olhos, até hoje, é uma coisa muito bem certa, né? Afirmam que foi o sacrifício de Jesus na cruz que resgatou a humanidade inteira do pecado. Duns Scoto afirma que, além do sacrifício de Jesus, foi a instituição da Eucaristia. Bonito e profundo. Muito profundo, porque doando o seu corpo, né, Jesus manifesta o limite máximo do amor que tem para cada um de nós. Olha só, se a gente pudesse fazer... A vida de Duns Scoto é maravilhosa, uma obra gigante, belíssima, mas resumindo de maneira bem geral, ele dedicou seus estudos, como o Padre Guido já disse, a cruz e a Eucaristia, a redenção e a Eucaristia, né? A questão relacionada também à liberdade, que é profunda a sua colaboração em relação à liberdade, muito bonita. A questão da beleza, do belo, de contemplar o belo, de encontrar Deus na contemplação ao belo. E colaborou boa parte da sua vida e dos seus estudos, né, em relação a justamente o tema do programa de hoje, ao tema da Imaculada Conceição. E ele deu uma contribuição original a isso, mas isso a gente só vai saber depois do intervalo. Nós vamos para o intervalo agora e depois o Padre Guido vai explicar. O que Duns Scoto, Scott ou Scoto, tanto faz, né? Ele era escocês, que acabou latinizando, ficou Duns Scoto. O que Duns Scoto, de que maneira ele pôde colaborar para que esse problema da escolástica, onde eles não tinham, algumas pessoas não tinham a clareza ainda, de como Nossa Senhora pôde ser redimida se Jesus ainda não tinha feito sua obra de redenção. Ele vai resolver esse tipo de coisa. O Padre Guido vai explicar para a gente logo depois do intervalo. Aproveita e liga para a gente rapidinho para concorrer aí ao nosso DVD, pois já, no próximo bloco, sortearemos esse DVD do Ofício da Imaculada Conceição. Vai ligando para a gente vai para o intervalo, a gente volta já e o Padre Guido explica essa história para a gente. Não sai daí, a gente volta já.